Olá, gente, bom dia. Eu desejo um dia repleto de paz, de harmonia, de felicidade para todos vocês. Que vocês estejam em paz, que vocês realizem tudo o que vocês desejam. A aula de hoje é sobre intervalos, intervalos limitados e ilimitados. Sei que vocês vão entender com bastante tranquilidade, porque vocês são rápidos, práticos, inteligentes e eficientes. E eu confio em todos vocês. Vamos embora? Nós vamos iniciar com intervalos limitados. Intervalos limitados, o nome já diz, é algo limitado, é algo que me limita aquilo. Então eu sei que tem um início e tem um fim. Então, por isso que eu chamo intervalos limitados. Então, vamos ler aqui com calma, para que vocês entendam, tudo com bastante tranquilidade. Observe as situações a seguir e responda as perguntas. No dia 12 de maio de 2009, a temperatura máxima da cidade de La Paz foi de 14 graus Celsius e a temperatura mínima de menos 2 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura em La Paz nesse dia? Qual é o peso das maçãs? Na primeira situação, a variação de temperatura foi 16 graus. Alguém sabe me dizer por que foi 16 graus? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando a gente fala de variação de temperatura, de velocidade, nós estamos falando de um ponto final e um ponto inicial. Neste caso, meu ponto final é o meu 14 e meu inicial é o menos 2. Então, quando eu faço essa variação, eu estou fazendo a subtração deles. Isso fica 14 menos menos 2, que dá igual a 14, menos com menos dá mais 2. 14 mais 2, 16. Sendo T uma temperatura registrada em um momento qualquer do dia, podemos dizer que T está dentro do intervalo menos 2 graus Celsius a 14 graus Celsius e representa essa variação por menos 2 graus Celsius menor ou igual a T, que é menor ou igual a 14. Quando a gente representa um intervalo dessa maneira, menos 2 graus Celsius menor ou igual a T, menor ou igual a 14 graus Celsius, é porque eu não consigo escrever a quantidade de números que existem entre menos 2 a 14. Por quê? Porque são infinitos números que estão entre esses dois pontos. Mas eu posso fazer uma representação na reta real. Uma representação na reta real, onde eu tenho o menos 2, o 0 e o 14. E por que eu coloquei o 0? Porque o 0 é o meu ponto central. É onde me diz quem vem antes é os negativos e quem vem depois é os positivos. Se você prestar atenção, esse intervalo, as suas extremidades, as bolinhas são fechadas, são pintadas. Quando isso acontece? Isso acontece porque esses dois elementos pertencem a essa reta real. Eles pertencem a esse conjunto, eles pertencem a essas temperaturas. Como tem aí abaixo, menos 2 e 14 pertence a esse intervalo de temperatura. Quando ele pertence, quando esse intervalo é fechado, o meu colchete é para dentro. Quando você vê esse colchete falando intervalo e estiver para dentro, você sabe que esses intervalos são fechados. Professor, existe possibilidade do intervalo ser aberto? Sim, com certeza. Quando é que isso acontece? No caso das maçãs, aí da balança. A primeira balança, ela mostra que essas maçãs pesam mais do que 5 quilos. E essas mesmas maçãs na segunda balança mostra que pesa menos do que 6 quilos. Então, essas maçãs estão entre 5 e 6. Ela pesa mais do que 5 e menos do que 6. Então, neste caso, o intervalo será aberto. Vou demonstrar agora nesse próximo slide. Sendo o peso das maçãs, podemos escrever que 5 é menor do que P, que é menor do que 6. Aí vamos representar esse fato na reta real. Neste caso, 5 está contido, as maçãs pesam 5 quilos
Não. As maçãs pesam mais do que 5 quilos. Neste caso, a maçã pesa 6 quilos? Não. Então, neste caso, eu tenho que deixar os meus extremos com as bolinhas vazias, abertas, porque o meu intervalo é aberto. Quando o meu intervalo é aberto, o meu colchete não será mais para dentro, porque quando ele está para dentro, o meu intervalo é fechado. Então, neste caso, o intervalo estará aberto, os meus colchetes serão para fora. Olha que bacana. Então, eu tenho um quadradinho aí ao lado, mostrando com bastante clareza todas as possibilidades, quando os dois extremos são fechados, quando os dois extremos são abertos, quando um extremo é aberto e o outro fechado, quando um é fechado e o outro é aberto. Então, eu mostro as possibilidades. Agora, nós vamos ler esses intervalos. Nós temos aí X pertence aos reais. Essa barrinha se lê tal que A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. Quando esse igual está aí, ele está dizendo que esses meus intervalos, esses meus extremos são fechados. Quando eu não tenho esse igual, que é como eu tenho na segunda possibilidade, eu tenho X pertencente aos reais, tal que A é menor do que X, que é menor do que B. Tá vendo que não tem esse igual? Quando ele não tem esse igual, então os meus extremos são abertos. Quando eu tenho igual, os meus extremos são fechados. Quando eles são fechados, é porque ele está contido nessa reta real. Então, aí eu tenho todas as possibilidades com bastante clareza. Agora eu vou passar para o próximo slide. Nós vimos agora intervalos limitados. Agora nós vamos ver intervalos ilimitados. Quando a gente fala algo limitado, a gente sabe que tem um limite, início e fim. Quando a gente fala intervalos ilimitados, aí é diferente. Você não tem início e não tem fim. É quando a gente fala sobre o infinito. O infinito é algo infinito. Você não sabe o início e nem tem a noção do fim. Quando a gente trabalha em intervalos ilimitados, nós estamos falando sobre os infinitos. Quando um valor ele tende a mais infinito e quando o valor tende a menos infinito. Quando ele diz que ele tende a mais infinito, esse valor está crescendo, ele está subindo. Quando a gente fala sobre valores que tendem a menos infinito, esse valor vai decrescer, ele vai diminuir. Então, é diferente, como tem aí nesse quadrado explicando claramente. Quando x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Maior ou igual a A. Quando algo é maior ou igual a A, ele está dizendo que esse valor está subindo, está crescendo. Quando algo está crescendo, ele é um valor positivo ou ele é um valor negativo? Positivo. Então, essa primeira linha aí, essa primeira reta real, ele está tendendo a mais infinito porque ele é maior. E quando ele diz que é maior ou igual, quando tem esse igual, o que é que a gente faz? Que eu falei, em intervalos limitados, a minha bolinha ela é fechada ou ela é aberta? Ela é fechada, porque esse valor ele pertence à reta real. Já na segunda possibilidade aí, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x é maior do que A. Quando ele diz que é maior do que A, o A está contido nessa reta? Não, são valores maiores do que A.
Então, o meu extremo aí, ele é aberto. A minha bolinha, ela é aberta. Já aí vem a terceira opção, quando é menor ou igual e quando é menor. Então, você sabe, quando a gente tem intervalos ilimitados, ele pode tender a mais infinito ou pode tender a menos infinito, sem problema nenhum. Agora nós vamos para as operações entre conjuntos. Quando a gente fala sobre interseção, reunião e diferença, eu estou fazendo algumas operações com os intervalos. A interseção, vocês sabem que é algo que eu tenho em comum. São elementos que eu tenho em comum. Quando eu falo reunião, quando eu falo união, eu estou unindo os dois conjuntos, eu estou unindo os dois intervalos. E quando eu falo diferença, é o que tem um que não tem o outro. Como eu tenho aí na interseção, x tal que x pertence a A e x também tem que pertencer a B. Ele tem que pertencer aos dois conjuntos, aos dois intervalos, porque senão eu não terei uma interseção, eu não terei pontos em comum. Reunião, x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Ele não precisa ter pontos em comum, mas eu preciso unir os dois juntos. E diferença é o que tem um que não tem o outro. Então, é x tal que x pertence a A e x não pertence a B, quando é A menos B. Mas e quando é B menos A? Como é que isso fica? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. X tal que x pertence a B e x não pertence a A. Aqui eu tenho uns exemplos bem simples. Na letra A são exemplos entre conjuntos, para que uma ideia acaba ligando a outra, porque interseção são os termos em comum, a união eu vou unir tudo, e a subtração é o que é A menos B, o que tem A que não tem B, e B menos A, o que tem B que não tem A. Agora nós vamos para a questão dos intervalos. Na letra B, sendo A, esses intervalos de A são abertos ou são fechados? São abertos, gente. Os colchetes estão para fora. Já na letra B, esse intervalo é o quê? Fechado. Os meus colchetes estão para dentro. Então, minha bolinha será fechada, será pintada. Quando eu vou representar o elemento A na reta real, eu tenho que A vai de menos raiz de 3 a 1. Então, aí, como está na reta, menos raiz de 3 até 1. Aberto porque os meus intervalos são abertos. Na letra B, eu tenho fechado. Ele vai de menos 1 a raiz de 5. Primeira linha e segunda linha, tranquilo, está na reta real, só fiz representar. Já na terceira linha, eu vou fazer a interseção. Aqui nós vamos prestar atenção. Quando a gente fala em interseção, eu tenho que ver os termos em comum. Tanto tem A quanto tem B. Então, qual é a interseção aí? Se você prestar atenção, menos raiz de 3 está contida em B? Não, então ele não vai fazer parte dessa interseção. Só que o menos 1 está em A e o menos 1 está em B. Então, menos 1 também vai estar presente na interseção. O raiz de 5, ele está contido em A? Não, então ele não vai estar contido na interseção. Mas eu percebo que o 1 está contido em A e em B. Então, a interseção, neste caso, é de menos 1 a 1. O menos 1 fechado, porque ele está contido na reta, e o 1 aberto, porque ele não está contido em A. Eu tenho números próximos a 1. Então, se eu pintar o 1, eu não tenho interseção, porque o 1 não está em A. A união B. Eu vou unir tudo. Então, ele vai de menos raiz de 3 a quem? A raiz de 5. Aí, agora, A menos B, o que tem A que não tem B. Então, menos raiz de 3 não está em B, mas está em A, então ele conta. Agora você me pergunta, professora, por que o menos 1 está contido? Já que o menos 1 ele está em B. Aí você tem que prestar atenção. Se eu pintar esse meu extremo,
do menos 1, eu estou dizendo que esse menos 1 está contido. E realmente ele está contido em B. Mas ele não pode estar contido em B. Ele só pode estar contido em A. Então, por isso que esse extremo de menos 1, ele tem que estar aberto. Porque se ele estiver fechado, você está dizendo que ele está contido. Aí a gente não vai ter uma subtração. A gente vai ter uma interseção, porque eles vão ter pontos em comum. Já em B menos A, o que tem em B que não tem A. Neste caso, o que é que acontece? O menos 1 e o raiz de 5. Aí você vai e me pergunta, professora, mas o 1 está contido em A. Aí eu digo, não, queridos, porque em A o 1 está aberto, e esse 1 não pertence a essa reta. Quando eu fecho, quando eu pinto, eu estou dizendo que este 1, ele está contido nessa reta. E logo, ele não está contido em A. É trabalhosozinho, mas com calma. Vocês chegam lá porque vocês são rápidos, práticos, inteligentes e eficientes. E eu confio em vocês. Portanto, a interseção B, nós temos assim, a união B, A menos B. E agora, professora, acabou? Acabou não. Ainda tem o trabalho, as operações que a gente vai ver, quando eles tendem a mais infinito e quando eles tendem a menos infinito. Então, vamos lá. O A, ele tende a menos infinito, tá vendo? O raiz de 2, ele vai tender a menos infinito. O B, ele vai tender a mais infinito. Ele vai de menos π e tende a mais infinito. Já quando ele fala a interseção B, é o que eles têm em comum. Olha que bacana. É o que eles têm em comum. É como a amizade, gente, que vocês fazem. Quando vocês fazem amizade com alguém, vocês sempre vê fatores em comum entre vocês. Na matemática não seria diferente. Quando a gente faz uma interseção, nós estamos vendo elementos em comum. Nesse caso, eu tenho menos π raiz de 2. Lembrando que o menos π será aberto e o raiz de 2 será fechado. A união B. A união B é unindo tudo, tanto o tendendo a mais infinito, quando ele vai tender a menos infinito. Então, quando eu falo união, esse valor pode tender a mais infinito e a menos infinito. Já a seguinte é A menos B. A menos B é o que tem A que não tem B. Então, vamos prestar atenção. O que tem A que não tem B? Eu parei em menos π, aí você me diz, professora, mas B tem menos π. Não. B não tem menos π, porque ele é um intervalo aberto. Eu sei que são valores que passam de menos π. Então, quando eu pinto essa minha bolinha, eu estou dizendo que menos π existe nessa reta. E menos π não existe em B. B menos A, o que tem B que não tem A. Eu vou colocar essa bolinha pintar aberta, por quê? Porque se eu pintar, ele vai pertencer a A. Aí eu ia ter uma interseção, e não é a interseção que eu quero, é uma subtração. Então, gente, quero que vocês façam, quero que vocês peguem um papel, vejam a explicação que eu dei, dê pause, tentem fazer no seu papel, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Não entendeu? Volta o vídeo para o início. Escuta ele novamente. Se ainda não entendeu, não tem problema. Você vai pesquisar na internet outros exemplos, outras explicações, outros professores. A maneira que vocês vão estudar é diferenciada. Cada um pode estudar de uma maneira diferente. Um aluno pode ouvir esse vídeo e tranquilo, mas outro não. O que eu espero é que vocês se esforcem para conseguir um bom resultado. E quando eu digo um bom resultado, é que vocês consigam fazer os exercícios
e que vocês compreendam o conteúdo. Eu confio em vocês, vocês são rápidos, práticos, inteligentes e eficientes. Eu sei que vocês vão chegar lá. Eu deixo um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham entendido essa aula. Estou repleta de felicidade por estar aqui ministrando uma aula para vocês, mesmo sendo em EAD. Um beijo a todos e qualquer dúvida pode procurar que eu estarei aqui disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas antes disso, olhem, pesquisem, revisem, dêem uma olhada. E eu deixei uma lista de exercícios, eu sei que vocês vão conseguir fazer. Beijos a todos, tchau, tchau e até a próxima aula.